tinha várias discussões com eles falando assim, não, porque a mulher dentro do Islã é uma mulher objeto, ela não tem opinião, ela não tem valor, ela não tem nada, então eu brigava. Oi, tudo bom? Eu sou a Mariam Cham, brasileira muçulmana que não precisa voltar para o seu país porque já está nele. E eu iniciei um novo quadro aqui no meu canal que é entrevistas com mulheres muçulmanas e eu quero saber qual que é a relação delas com o hijab. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Beatriz, que é brasileira, muçulmana, convertida, mãe, empresária, empreendedora, se formou nos Estados Unidos em arquitetura, ela é a proprietária da iCovenant, que é uma marca de moda modesta. E muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E antes de mais nada, eu quero saber, em uma palavra, o que o hijab significa para você? O hijab significa orgulho, porque ser muçulmano, para mim, é um orgulho. E principalmente por ser uma brasileira muçulmana. Teve uma vez que foi muito engraçado, eu falei, gente, as histórias, né? A gente até pode contar um livro. Nossa, dá pra fazer um livro mesmo. Uma vez eu tava na feira e o cara fala assim, meu, você tá querendo me dizer que o preço, né? Reais? Você fala português? Eu falei, claro, moça, eu sou brasileira como você. Quando eles nos olham vestida desse jeito, eles acham que a gente não pode ser, né? Sim. Então, para mim é um orgulho de ser uma muçulmana com os valores que o Islã prega e ser brasileira. É uma combinação que eu acho que é bem única, é bem atípica e isso nos faz muito mais diferente, muito mais especial, então por isso eu me orgulho. Quando você começou a usar o hijab, conta um pouquinho essa história de você, sua relação com ele. E quantos anos você tinha? Vamos lá. Então, Maria, como você mesmo falou, eu morei nos Estados Unidos, né? Então foi lá que eu conheci o Islã. E no começo até as pessoas queriam, eles me apresentavam e eu fiquei bem surpresa, porque a visão que eu tinha do Islã era exatamente o oposto, né? A dos filmes, da mídia, né? Exatamente. E eu lembro que eu tinha várias discussões com eles falando assim, não, porque a mulher dentro do Islã é uma mulher objeto, ela não tem opinião, ela não tem valor, ela não tem nada. Então eu brigava falando isso, até que ao conviver com eles, eu fui convivendo e aprendendo, aí comecei a estudar, porque eu fiquei curiosa, eu fui vendo exatamente o oposto, que a mulher tem direito de voto, direito de herança, milhares de direitos que a nossa sociedade hoje, moderna, conquistou recentemente. A gente voto, por exemplo, né? Em 1934, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar, sendo que no Islã há mais de 1444 anos. Exatamente. Então, assim, quando você começa a estudar, você vai se dando conta como é tudo ao contrário, né? O peso que a mídia tem sobre a gente. Enfim, então quando eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Eu conheci o Islã e eu jejuei um mês do Ramadã inteiro sem ser muçulmana. Porque eu queria experimentar, queria ver como é que foi, enfim. Aí o próximo Ramadã chegou e eu falei, não, gente, agora eu quero jejuar sendo muçulmana. Fui conhecendo, fui praticando, fui fazendo toda essa mudança aos poucos. E até então você não usava o hijab ainda? Não, então, eu comecei a usar o hijab depois de acho que uns 3 anos. E qual que foi o seu estalo, assim, o que te deu? Isso, eu vou te contar, então... Cortando já, eu sou ansiosa, gente. Não todas nós, fique em paz. Então, assim, eu tinha vontade de usar, mas eu morava nos Estados Unidos e a minha família, todos, meus pais, todo mundo morava aqui no Brasil e eu vinha sempre pra cá. Eles não são muçulmanos? Não são muçulmanos, eu demorei bastante pra contar pra eles, porque eu tinha um pouco o medo da reação, enfim. E eu queria usar, mas eu tinha muito receio. E assim, no momento que eu colocasse o meu hijab, eu não ia colocar lá e tirar tudo. Porque o hijab, quando a gente coloca, Exato. Então eu tinha muito medo. Eu falei, gente, como que vai ser usar o hijab no Brasil? Eu tinha medo. E aí, muito interessante, porque as pessoas olham para os Estados Unidos e acham que os Estados Unidos é um país preconceituoso. Eu fui lá agora há pouco tempo e ninguém olha pra ninguém. Muitas muçulmanas de lenço, ninguém tá nem aí. Mariam, eu sinto muito mais preconceito no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu não senti nada de preconceito não lá. Tem, as pessoas estão muito habituadas e ninguém se mete na sua vida. O verdade. povo brasileiro é muito fofoqueiro, intrometido, quer conversar, puxa papo. Então, assim, a gente tem ao mesmo tempo esse lado de amizade, de conversar. Você tá na fila, você sai batendo papo com as pessoas, né? Lá nos Estados Unidos você não tem isso, as pessoas são mais
não posso dizer frias, mas eles não são tão... Mais reservados. Isso, acho que reservado é uma palavra melhor. Eles são mais reservados. E o povo brasileiro não, eles se Mais metem na vida de aberto, todo assim, mundo. Então, foi isso. Eu tinha um pouco de medo, mas teve um dia que eu falei, gente, eu preciso enfrentar o meu medo. Porque senão eu vou ficar com medo de usar hijab por causa da vida. Eu falei, então eu preciso enfrentar os meus medos. E eu falei, meu, como que eu vou fazer isso? Porque eu trabalhava, eu estava trabalhando num escritório de arquitetura, eu já estava lá já fazia uns 3 anos. Como que de repente eu vou chegar um dia para nada? Eu falei, meu, eu vou, né? É uma escolha minha, não tem que avisar e pedir permissão por ninguém, porque eu fiz somente por Allah e pela minha demência. Mas como que vai ser essa transição? Eu comecei a amarrar o meu cabelo, aí de cabelo preso, aí comecei a fazer um coque, aí eu comecei a usar uma bandana. Mas tipo assim, uma semana em uma semana ou um dia a dia? Ah, não, uma semana, foi assim, Como foi a transição? Acho que foi, sei lá, mais ou menos um mês e meio, não foi algo tão rápido, mas assim, eu fui sentindo. Comecei só com coque, as roupas começaram a ficar mais, eu comecei a usar coque de gola alta, então assim, foi todo esse processo. E tinha um colega meu, que ele era muito amigo meu, né? E aí perguntaram pra ele o que estava acontecendo. Porque foi visível, assim. Foi, sim. E daí eu comecei, essa bandana foi aumentando. E aí depois eu comecei a usar de turbante. E aí depois o turbante eu comecei a usar ele pra frente, com brinco. E aí depois foi ficando assim, então assim... Mas eles sabiam que você era muçulmana? Sabiam, só que ninguém teve coragem de perguntar pra mim o que aconteceu. Então eles perguntaram pra esse meu colega e ele veio me contar. E qual que era o medo deles? Eles ficaram com medo de eu começar a usar burca. Então meu colega... Cada vez você tava se cobrindo mais. Então eles ficaram com medo de eu começar a usar rimar ou abai, enfim. E daí meu amigo falou assim, não, ela é muçulmana e ela só quer começar a usar hijab, não sei o que, então foi isso. E assim, ninguém falou nada, nunca me perguntaram nada. E então o uso, assim que eu comecei. E aí quando eu vim pro Brasil, eu já usava lenço lá nos Estados Unidos direto, mas aqui eu tinha um medo também, eu não queria desse susto assim, pros meus pais chegarem de uma hora pra outra. Então eu fiz mais ou menos a mesma coisa, eu cheguei, coloquei o lenço pra trás. Mas eu lembro, gente, até hoje eu lembro, quando meu pai abriu a porta... Mas eles sabiam que você era muçulmana? Sim, já sabia? Já sabiam. Mas para eles, ninguém dava bola. E também antigamente não tinha esse negócio de rede social, né? Ficar postando fotos, essas coisas. Então... Mas ninguém ligou que eu era muçulmana porque eu não usava hijab. Então, o lenço que era a questão. O lenço sempre é a questão. Então, para eles, fazer muito... Óbvio, eu não bebia, não comia carne de porco, mudei essas coisas, porque a gente cresceu, eu cresci fazendo todas essas coisas porque é a nossa cultura, né? Então, eles viram que eu tive essas mudanças, que a minha vestimenta mudou, os meus hábitos mudaram, o meu comportamento mudou. Mas nada muito gritante, né? Não, mas esse dia eu lembro a cara do meu pai até hoje, ele assustado, ele não falou nada. Mas, e quando eu cheguei, uma coisa assim que eu também tentei muito, assim, eu quero que vocês me respeitem, mas eu também vou respeitar o tempo de vocês. Legal. Eu tive essa pegada, porque eu acho que a gente não pode impor nada a ninguém, né? Então, assim, eu acho que eu tive esse momento de transição, eu muçulmana, brasileira, se eu tive esse processo, uma pessoa que não é muçulmana, como é que não vai ter, gente? De te respeitar, não é? Sim, e depois quando a gente para pra ver... E olha como você pensando no outro, né? Tipo assim, como vai afetar a sua vestimenta, como vai afetar o outro. E você já pensando no outro antes, e o que acontece hoje em dia? As pessoas não pensam no outro, pensam nele, né? Sim, não, eu sempre, isso é uma parte de mim. Eu sou assim, eu tenho essa preocupação com o outro. Eu acho que assim, a gente tem que ter a nossa individualidade, só que a gente nunca pode cancelar ou invalidar o outro. A gente vive numa comunidade, né? Exatamente. Então eu acho que isso é muito importante, né? Tanto como pessoa, e eu vivo desse jeito. Porque isso é o Islã, é aí que eu ia chegar. Por que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a religião em etapas? Muitas coisas, a gente sabe que teve várias leis que foram abrogadas. Sim. Que veio em etapas. Então, o Islã nos ensina a calma, o processo. Eles ensinam a gente tem que respeitar esse processo. E o hijab também é um processo. E o hijab não é como muitas pessoas muitas vezes imaginam, que é só um pedaço de pano na sua cabeça. Não é. O Islã é um modo, o hijab também é um modo de vida que é do Islã, né? Sim. Então você está andando na rua, se eu sair gritando com todo mundo,
imagem que eu vou passar para as pessoas. Porque você é fácil identificar a sua identidade. Sabe que um amigo uma vez falou para mim, que eu nunca esqueci, que a gente é um walking doll, que a gente é uma doll ambulante. Exatamente. Que a gente, aonde a gente vai... Pra quem não sabe, DAO é divulgação. Então a gente, todo lugar que a gente está indo, a gente está acabando divulgando a religião que a gente está de E é uma oportunidade que a gente está sempre tendo para explicar para as pessoas, estar divulgando ou desmistificando o que realmente é o Islã. Então é claramente que o uso do hijab foi uma escolha sua, ninguém te obrigou, não foi imposto para você. Não, a única coisa que eu acho muito importante ressaltar é que tem uma obrigação, que é somente Allah subhanahu wa ta'ala, que é a Deus. Eu só uso hijab para ninguém mais. Na verdade, e aí isso que a gente sempre fala, né? O uso do hijab, ele é obrigatório, só que tem que ser uma escolha pessoal. Porque cada um tem seu livre arbítrio. Então, assim, cada um tem a liberdade. Allah subhanahu wa ta'ala revelou que toda mulher muçulmana é obrigada a usar. Mas cada mulher tem o seu livre arbítrio de querer usar ou não. Isso que a gente está falando é o que a religião diz, né? Exatamente. É muito. A gente está deixando bem claro o que a religião diz. Exatamente, né? Porque as pessoas confundem muito isso, né? Então, assim, muitas vezes eu ando na rua, as pessoas assim, aí seu marido é da onde? Porque eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver. Então, porque muitas pessoas, eu já escutei muito disso. Que as pessoas acham que a gente usa o lenço porque a gente é casada e o marido obriga você a usar, mas não tem nada a ver com a outra. Você teve medo do preconceito? Você já disse que tinha um pouco, teve medo do preconceito, né, no início do uso do hijab. E você já sofreu preconceito? Como você estava falando, assim, essa visão que muitos países árabes têm, essa visão que a mulher não pode trabalhar, que a mulher... Então eu quero deixar uma coisa que aconteceu aqui no Brasil comigo. Os meus pais são médicos, então eu tinha ido na associação Paulista de Medicina, na APM, aqui no centro de São Paulo, resolver um problema para minha mãe, que ela pediu, eu estava lá. Eu sempre ia fazer negócio de reembolso de seguro, né? Isso, sei lá, faz uns 6 anos. E hoje é tudo pelo aplicativo, mas naquela época eu tinha que ir lá pessoalmente. Então eu ia bastante vezes, né? Sei lá, cada 2 meses, enfim. E eu fui lá uma vez, fui embora, depois eu voltei lá e a moça falou assim, moça, eu queria te fazer uma pergunta, porque depois que você foi embora, uma moça falou uma coisa pra mim que me deixou encucada. Uma médica, falou pra mim o que eu estava fazendo lá. Porque eu não podia ir pra lá, porque mulher do meu país não pode estudar, não tem. Então como que eu podia ser médica? Como que eu podia estar lá? E eu falei, gente, olha a ignorância. E ainda você acha que umas pessoas que têm um nível intelectual maior ou mais... Não, é pior, são piores. Mas é isso, então assim, quando a gente vive isso, então assim, é muito preconceito. Aqui no Brasil é demais, então assim, escuto isso direto. E foi meio chocante, eu falei, gente, né, como as pessoas têm essa visão. E o que você acha da frase? É muito fácil ser muçulmana no Brasil. Quero ver você sendo lá. É que aqui a gente tem, como eu falei no começo, eu acho que o povo brasileiro, eles não conhecem, tem muito pouco muçulmanos e a mídia não ajuda. Então eu acho que o brasileiro é muito preconceituoso, demais. Então eu já morei fora, como eu te falo, eu já morei fora nos Estados Unidos muito tempo e o preconceito que eu sofro é muito maior aqui do que lá. Então aqui tem preconceito sim, mas vai fazer parte de como a gente usa esse preconceito, como a gente transforma. Então assim, uma dica, uma sugestão, uma coisa que eu vou falar para outras muçulmanas que vão escutar esse vídeo, que se passarem por algum tipo de preconceito, é tentar virar isso por uma oportunidade de divulgação, de desmistificação do que é o Islã. As pessoas acham que as mulheres não podem trabalhar e que elas são oprimidas em questão, tipo assim, nos países árabes tem essa questão da opressão da mulher, e se você enxerga que essas mulheres realmente nesses países, elas são oprimidas ou... Eu acho que tem duas questões muito importantes que a gente tem que conseguir distinguir, diferenciar. Uma coisa é uma questão cultural e uma coisa é religiosa. É isso que eu sempre falo. São dois aspectos muito importantes. Então, assim, uma coisa é o que o Islã diz, outra coisa que é o país, aquela cultura que eles fazem daquele jeito. Então, sem dúvidas, em muitos países árabes, muitas mulheres, infelizmente, não têm muita liberdade dessa escolha. Elas usam porque elas são obrigadas, porque é a lei daquele país. E você vê quantas histórias... eu dou um exemplo. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga que era da Arábia Saudita. Ela não usava lenço.
E teve um dia que eu ainda lembro que todo mundo ficou chocado. Gente, imagina isso há 15 anos atrás, tá? Ela tava de blusinha com o umbigo de fora. Então, não tinha aquela moda de cropped, né? Sim. Porque hoje todo mundo usa de barriga de fora. Mas você imagina uma menina da Arábia Saudita, que tá acostumada só a usar roupa preta, já não usava lenço lá, ainda que saia com barriga de fora, era assim, era meio caótico, né? Então isso acontece, por quê? Porque é algo cultural e não religioso. Para as pessoas que acham que o hijab é algo opressor. O hijab é libertador. Todo mundo, principalmente a gente vive numa sociedade contemporânea, né? Onde todo mundo fala de liberdade de expressão, a mulher, o feminismo. Tudo isso é fundamental e importantíssimo, gente. Só que a gente não pode deixar o mais importante, que é a liberdade de cada pessoa, a liberdade individual. Então, eu tenho a minha liberdade de vestir do jeito que eu quero, usar o lenço que eu quero ou não, a cor que eu quero, de jeito que é, se é curto, se é estampado, se é liso, se é com renda, sem renda. E uma coisa que eu acho muito importante as pessoas entenderem, que o uso do hijab não perde a nossa feminilidade e a nossa vaidade. Uma coisa não impede a outra. Não quer dizer, eu sou muçulmana, eu vou deixar de ser vaidosa, ou eu não posso usar cor, ou eu não posso usar estampa. Porque as pessoas têm muito esse preconceito. Eu quero contar um pouco da loja e por que a gente usa estampa. Por que a gente usa muito cor dentro da loja, né? Da Ecover. Por isso, para empoderar essa mulher brasileira convertida, mas que ela não deixa de ser brasileira. Então, o uso do hijab, por isso que eu falo que é um orgulho. É um orgulho o meu lenço, porque eu tenho orgulho de ser uma mulher muçulmana, brasileira, revertida no Brasil. E colorida. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Adoramos. E continue aí, curte. Eu esqueci, gente, eu tô começando no YouTube agora. Então curte, comenta, compartilha com seus amigos. Não curte não. Curte também. E se inscreva no meu canal. Então é isso. Muito obrigada. Continue aí. Um beijo. Obrigada. Obrigada.